Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. Nesse vídeo nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico matemático da prova para arquiteto da Prefeitura de Niterói. A prova foi elaborada pela banca FGV. Vai da questão 13 à questão 22. Nos vídeos anteriores a gente fez duas provas, também de Niterói, também da FGV, que eram de nível médio. Essa agora é de nível superior. Questão 13. Dois funcionários colocam o piso de uma sala retangular, que mede 5 metros de largura e 6 de comprimento, em 5 horas. Três funcionários com a mesma eficiência dos dois anteriores colocam o piso de uma sala retangular medindo 6 metros de largura e 7 de comprimento em quantas horas, né? Que a pergunta quer perguntar. Aí a gente tem letra A, B, C, D e E, as alternativas. E aqui é uma questão de regra de 3 composta. A gente tem que colocar as grandezas e depois fazer a regra de 3. Vamos começar. Primeira parte, a gente tem as nossas variáveis, que são os funcionários, a largura, o comprimento do piso, né, a quantidade de piso que vai fazer, e o tempo. Então a gente tem que conseguir escrever isso aqui, ó. Vou deixar escrito aqui funcionários, vou pôr F. Como a gente está falando de piso, eu vou escrever metragem, vou pôr m elevado a 2, que é a metragem porque é em metros quadrados. E o tempo eu vou colocar como T. No primeiro caso, ele fala que são dois funcionários fazendo uma sala retangular que mede 5 por 6. A gente não vai pôr 5 e 6 aqui na questão, que nem cabe. A gente já vai fazer o cálculo dessa metragem. 5 vezes 6 é 30. Então, são 30 metros quadrados. Esse que é o diferencial dessa questão. A gente tem que saber que a gente já vai colocar a metragem aqui. Não tem espaço para colocar o 5 e o 6. Eu já tenho que colocar o produto, 5 vezes 6. E eles fazem isso em 5 horas. Esse é o primeiro caso, a primeira situação. Aí agora, o segundo caso, são 3 funcionários que vão colocar piso numa sala de 6 por 7. 6 por 7 é 6 vezes 7, 42 metros quadrados. E ele quer saber em quantas horas. Então aqui é o X que a gente vai procurar. E aí, para a gente organizar melhor essa questão, a gente isola a parte que está com o X. Eu vou mudar de cor para ficar explícito isso. Eu vou passar o tempo aqui para o começo. Eu vou isolar a parte do X e a gente vai comparar com o restante. A metragem, o X é o tempo, né? A metragem aumenta. Se eu aumento a metragem, eu preciso de mais tempo também? E a resposta é sim. Se vai fazer mais metros quadrados, precisa de mais tempo. Então, eles são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, eu mantenho a ordem que veio. É 30 em cima e 42 embaixo. Eu mudei a ordem para ficar mais fácil de isolar o tempo aqui, desse lado. E aí eu fiz a metragem, agora eu tenho que fazer os funcionários. Então são os funcionários. Antes eram 2, agora são 3. Se eu aumento a quantidade de funcionários, precisa de aumentar o tempo? Não, geralmente é inverso. Se eu for ter mais funcionários, eu faço em menos tempo. Então é inversamente proporcional. Então eu vou passar o 2 lá para baixo e o 3 lá para cima. Como é inversamente proporcional, eu vou inverter a ordem. E aí agora é conta. Então aqui vai ficar 5 sobre x igual a 30 vezes 3 em cima, né? 30 vezes 3 sobre 42 vezes 2. Então eu vou continuar a conta aqui nesse lado, aqui em cima. E aí vai ficar, vou multiplicar cruzado, 5 vezes 42 vezes 2, então 5 vezes 42 vezes 2 igual a x vezes 30 vezes 3. Aí agora que a gente colocou assim, a gente pode isolar o x
e descobrir, né, o valor que a gente quer de quantidade de tempo. Isolando o x aqui, eu vou passar o que está com o x lá para baixo. Então vai ficar 5 vezes 42 vezes 2 sobre, quem estava lá com x vem aqui para baixo dividindo, 30 vezes 3 igual a x. É a mesma coisa se tivesse x igual e a fração do outro lado. É a mesma coisa, só está escrito em outra ordem. E aí aqui agora a gente vai simplificar. 5 vezes 2 aqui em cima é 10. Então eu vou simplificar por 10 aqui em cima e vou dividir aqui embaixo por 10 também. Aqui vai sobrar 3. Ficou 3 vezes 3 embaixo e 1 vezes 42 vezes 1 em cima. Que o que eu tirei lá em cima agora é 1, né? Não faz diferença na multiplicação. Aí agora eu vou cancelar aqui 3 com 42, 3 vira 1, 42 vira 14. E no final das contas aqui, x é igual a 14 sobre 3. Como a gente está falando de horas, eu vou ter que fazer essa divisão. Então, 14 dividido por 3. 14 por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Depois que faz a subtração, sobra 2. 2 por 3 não dá, então vírgula. Põe um zero aqui. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2 aqui, depois da subtração. E aí essa divisão não tem fim. Ela vai continuar 6, 6, 6 para sempre. O que a gente tem que entender daqui? Deu 4,666. Só que isso é uma medida de tempo, em horas. E o tempo, ele não vai até 100, ele vai só até 60. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. 4,666. O 4 é inteiro. Então esse 4 aqui são 4 horas. Beleza. A gente já pode riscar a letra A e a letra B, porque a resposta começa com 4 horas. Só que aqui agora vem aquela diferença. O tempo só vai até 60 e a nossa contagem na matemática vai até 100. A base é 10, né, na matemática. Geralmente a base... Aí a gente tem que lembrar que esse número aqui, na verdade, são 6 décimos de 1 hora. 1 décimo de 1 hora são 6 minutos, 6 décimos de 1 hora são 36 minutos. 6 vezes 6. Então a gente já tem 4 horas e 36 minutos. Só que ainda tem esse restante aqui. Aqui vai 6 eternamente. Então vai ser um pouquinho mais alguma coisa, né? Eu vou pôr mais um x aqui pequenininho. A gente vai precisar de 4 horas, mais 36 minutos e mais um pouquinho aqui, que eu não vou fazer as contas, que é muito pouco, não faz diferença. É só a gente saber que é mais do que 4 e 36, já dá para responder. Se a gente for nas opções, 4 e 20 é menos que 4 e 36, 4 e 30 é menos que 4 e 36, letra A e letra B já foi descartado, então a nossa resposta é a letra C, 4 e 40. É 4 mais 36 e a gente assume que esse pouquinho a mais aqui que ficou faltando completa o que faltava para 4,40. Então, a questão 13 já está resolvida, gabarito letra C. Já dá para ver que a prova de nível superior aqui da Prefeitura de Niterói é um pouquinho mais difícil do que as de nível médio. Vamos para a questão 14. Questão 14. Em um encontro de 17 pessoas, há 10 arquitetos e 10 engenheiros. Tem uma questão parecidíssima, né? Lá nas de nível médio. É correto concluir que nesse encontro há. Vamos tentar desenhar aqui para ver. Eu vou desenhar em forma de conjunto. Então, vou colocar dois conjuntos. Vou usar essas figuras prontas aqui, que aí eu não preciso desenhar à mão. Vamos ver o que mais. Vou pegar esse aqui. Então, eu peguei esse retângulo para ser o universo, para ser tudo, e tem esses dois conjuntos lá dentro. Então, tem o conjunto dos arquitetos e tem o conjunto dos engenheiros. E ele fala que em um encontro de 17 pessoas. Então, esse universo aqui é de 17 pessoas.
E ele falou que tem 10 arquitetos e 10 engenheiros. Vou usar o mesmo esquema lá do outro vídeo. Eu vou pôr 10 menos x, porque existe a possibilidade de ter gente que é arquiteto e engenheiro. Vai ser esse x aqui dentro da interseção. E no engenheiros eu também vou falar que é 10 menos x. Ele não falou de ninguém fora aqui da conta, que ele falou que são 17 pessoas. Ele não falou que tem gente que não tem nenhuma profissão, ou é arquiteto ou é engenheiro. A gente tem que tirar isso tudo do enunciado. Então vamos fazer nossas continhas aqui. Ó. Então o que a gente sabe é que 10 menos x mais x, aqui era para ser um x, né? Mais x mais 10 menos x é igual a 17. Eu vou cortar, deixa eu pegar uma cor diferente para cortar. Eu vou cortar menos x com mais x, e aí eu continuo a conta. 10 mais 10, já vou passar o x para o outro lado. Vai ser igual a 17 mais x. Então 20 é igual a 17 mais x. Daqui a gente deduz que esse x tem que ser igual a 3. A questão é praticamente a mesma da outra prova. É correto concluir que nesse encontro há 5 pessoas que são arquitetos e engenheiros. Só com o que o enunciado deu aqui não dá para a gente concluir isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Se essa interseção fosse bem maior, poderia ter 5, que são os dois. 5 pessoas que não são arquitetos nem engenheiros, o enunciado não falou nada disso. No máximo 3 pessoas que não são arquitetos nem engenheiros, só por esse enunciado não dá para chegar nessa conclusão. Letra D. No mínimo 7 pessoas que não são arquitetos nem engenheiros, com as informações que a gente tem, a gente não pode afirmar. No mínimo 3 pessoas que são arquitetos e engenheiros. Eles são as duas coisas ao mesmo tempo. É esse x aqui no meio que a gente achou que é igual a 3. Então, no mínimo 3. Do jeito que veio o enunciado, no mínimo 3. Poderia ser que as 17 são engenheiro e arquiteto ao mesmo tempo? Sim, só que o enunciado não fala isso pra gente. Então, a gente tem aqui a letra E como gabarito dessa questão 14. A gente vai agora para a questão 15. Questão 15. Em uma urna há 50 bolas, sendo 58% amarelas e 42% verdes. Retiram-se N bolas amarelas da urna, de modo que agora as bolas verdes representam 84% das bolas que estão na urna. O valor de N é... Então a gente tem 50 bolas. Cadê? Aqui. A gente tem 50 bolas, sendo que aqui eu vou pensar da seguinte forma. Ele está falando que são 50 bolas, mas a soma aqui das porcentagens que ele deu dá 100%. Então eu já posso falar que cada uma bola representa 2%. No princípio, na situação inicial. Se eu tenho 50 bolas e aí eu estou fazendo uma porcentagem, cada uma bola é igual a 2%. Se ele fala que eu tenho 58% de amarelo, isso quer dizer que eu tenho 29 amarelas. Porque cada uma bola vale 2%. Se ele fala que eu tenho 42% verde, então eu tenho 21 da verde. Mesmo esquema, cada uma bola 2%. Aí, ele vai e tira algumas bolas. Ele tira algumas bolas da amarela. E agora, as verdes representam 84%. Então agora, as 21 verdes, as 21 agora vão representar 84%. Aqui dá para ver que agora é múltiplo de 4. Antes uma bola representava 2%, agora uma bola representa 4%. Agora é múltiplo de 4. E o que sobrou da outra, vamos ver que ele tirou N bolas, de modo que agora as bolas verdes representam 84%. Se as verdes representam 84%, as amarelas representam
os 16 que está faltando. Tentei pegar uma caneta amarela, mas não vai dar certo não. Vou pegar a rosa. As amarelas representam os 16% que está faltando. Se agora é de 1 para 4, uma bola para 4%, a gente tem 4 bolas da amarela. Depois que tirou N bolas, sobraram 4. Se tirou N bolas e sobraram 4, a gente tinha 29 antes, tiraram N e sobrou 4. Essas N é igual a 25. É só mexer aqui, né, a álgebra aqui dessa conta que a gente chega em 25. E aí 25, letra D, é o gabarito dessa questão. Vamos agora para a questão 16. Questão 16. Um profissional dispõe de 3 dias consecutivos, 3 manhãs e 3 tardes, para executar 3 tarefas diferentes e independentes. Cada tarefa assumirá um período do dia, isso é, uma manhã ou uma tarde, e ele não quer trabalhar 2 períodos consecutivos. Ele não quer trabalhar o dia inteiro. E nem na tarde de um dia e na manhã do dia seguinte. Então tá cheio de empecilho aqui. Assinale a opção que indica o número de maneiras diferentes que esse profissional pode programar a execução das 3 tarefas. Então, levando em consideração aqui o enunciado, e pensando que a gente tem a manhã do dia 1, a tarde do dia 1, a manhã do dia 2, a tarde do dia 2, a manhã do dia 3 e a tarde do dia 3. De quantas maneiras ele consegue distribuir aqui, seguindo o que está lá no enunciado? A primeira maneira que eu consigo pensar aqui, se ele pegar todas as manhãs. Todas as manhãs. A segunda maneira, se ele pegar todas as tardes. A terceira maneira, se ele pegar a manhã 1 e a tarde 2 e a tarde 3. Mas existe ainda uma outra maneira. E essa aqui eu custei a descobrir. Ele pode pegar a manhã 1, a manhã 2 e a tarde 3. Dessas 4 maneiras aqui, a gente consegue fazer sem desobedecer o que está lá no enunciado. Só que ainda tem mais coisa. Para cada uma dessas maneiras, ele pode organizar as tarefas numa ordem diferente. Como são 3 tarefas e a gente pode variar as ordens, a gente vai ter 3 fatorial maneiras de variar. Então ali a gente tem 4 maneiras de distribuir os turnos. Então os turnos, como que ele vai distribuir os turnos? Não ficou horroroso, né? 4 maneiras para distribuir os turnos e tem 3 fatorial maneira de distribuir a escala das tarefas. Então ele tem 4 maneiras de distribuir como que ele vai pegar, como que ele vai escolher os turnos que vai trabalhar e tem 3 fatorial maneiras de distribuir essa escala. Qual tarefa que ele vai distribuir primeiro, que ele vai fazer primeiro. Que além de escolher os turnos, ele vai escolher qual serviço que ele vai fazer primeiro. E são 3 serviços diferentes. Então vai ser 4 vezes o turno, vezes 3 vezes fatorial. Então vai ficar 4, cadê meu lápis? Vai ficar 4 vezes 6, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Que vai dar pra gente a letra E como gabarito dessa questão 16. Essa questão 16 ela é um pouquinho difícil. Eu demorei um tempo para conseguir chegar nessa solução. Então, letra E é gabarito da 16. Vamos agora para a 17. A questão 17 eu ainda não consegui resolver ela de forma satisfatória para explicar e postar. Então, eu vou pular 17 por enquanto e passar para 18. Depois a gente volta, numa outra oportunidade, a gente volta na 17 para tentar resolver. A não ser que ela seja anulada também, que sempre existe, né, a esperança da questão ser anulada.
Então, eu vou passar agora para a questão 18. Questão 18. Houve um problema na construção de uma casa e o arquiteto que elaborou o projeto disse: "O projeto está certo e eu fiscalizei a obra." Considerando que essa frase é falsa, é correto concluir que. Aqui a gente já tem que conseguir pescar que a questão está pedindo para a gente a negação. A negação lógica. Eita, isso ficou feio demais. Está pedindo para a gente a negação lógica. E aí a gente tem uma proposição, a gente tem o conectivo e outra proposição. A primeira proposição é: o projeto está certo. E a segunda é: eu fiscalizei a obra. E o conectivo e, juntando as duas. Como que a gente nega isso? A gente nega a primeira, esse tio representa a negação, troca o conectivo e pelo conectivo ou e nega a segunda. Essa é a maneira correta de fazer a negação lógica. E aqui ele não fala, né, em negação, ele só fala que é falso. Se é falso, a verdadeira vai ser a negação dela. A gente tem que conseguir fazer esse link. A negação vai ser transformar essa afirmação falsa numa verdadeira. E aí, para fazer, né, repetindo, para fazer a negação do conectivo e, a gente nega a primeira, troca pelo ou e nega a segunda. E daí a gente não precisa nem ler direito todas as questões. A gente tem que achar uma que tem um conectivo. A gente tem que achar uma que tem um conectivo ou. Então a letra E tem um conectivo ou, a letra D também. Na letra A é conectivo E, na letra B é E, na letra C é E. Então A, B e C já está descartado de cara. Vamos olhar a letra D. O projeto está certo, aqui está faltando uma negativa. Ficou igualzinho lá no enunciado. O projeto está certo. A gente está esperando aqui uma negação. Então a letra D também desclassificada. E a letra E. O projeto não está certo, tem a negação da primeira, ou tem o conectivo ou, que a gente estava procurando, o arquiteto não fiscalizou a obra. Então negou a primeira, negou a segunda e pôs o conectivo ou, ligando os dois. Então a letra correta aqui para a gente marcar é a letra E. O projeto não está certo ou o arquiteto não fiscalizou a obra. Assim, né, está feita a negação da frase lá no início, entre aspas. Agora a gente vai para a questão 19. Questão 19. O polígono abaixo é a planta de um salão desenhado por um arquiteto. Os ângulos AJH e BCD medem 135 graus cada, e todos os outros ângulos, formados por dois lados consecutivos, são ângulos retos. Ângulo reto, 90 graus. Vamos pôr aqui. Com exceção do segmento AB, todos os lados medem 10. Então, AB a gente não sabe quanto mede. Considerando a raiz de 2 igual a 1,41, ou seja, a gente vai precisar de raiz de 2 nessa questão. A área desse salão em metros quadrados é. Então, aqui eu vou ampliar essa figura para a gente conseguir trabalhar em cima dela. Vamos ampliar ela aqui, pôr o maior que der para não ficar muito feio. Então, vamos. Pelo que o enunciado falou, aqui é ângulo reto. Vou marcar aqui todos que são ângulo reto. Ângulo reto, 90 graus. Aqui ângulo reto, aqui ângulo reto. Aqui vale 10, aqui também, aqui também, aqui também. Todos esses lados valem 10. Só o AB que a gente não sabe quanto que é. O que a gente pode fazer? Ele deu esse ângulo aqui fora, 135. Esse ângulo aqui, deu esse aqui também, 135. Para a gente achar essa área, a gente vai ter que dividir em figuras que a gente conhece a área. Então, vou traçar aqui, ó, e vou fechar o quadrado FGHJ. Vou traçar aqui
e vou fechar o quadrado FEDC. E vou fechar aqui e vou fechar o retângulo. Enquanto eu fecho aqui, né, JC, eu fecho o retângulo JCBA. Então, eu tenho dois quadrados, um retângulo e um triângulo. Essas áreas a gente sabe calcular. Então, esse primeiro quadrado aqui é 10 vezes 10, então é 100 metros quadrados. A mesma coisa com esse aqui, é 100 metros quadrados. Esse retângulo eu ainda não sei, porque eu não sei o valor de AB, que é igual ao valor de JC. Então, a gente vai ter que ir agora para o triângulo. Esse triângulo eu sei que esse lado vale 10 e esse lado vale 10. E eu sei também que ele é um triângulo retângulo, porque aqui, ó, como se eu tivesse cruzado aqui do ponto E, passando pelo F e indo para o J, cruzei com do ponto G, passando pelo F e indo pelo C. Se eu cruzei aqui, e aqui era... Eu posso falar isso? Acho que sim. Vou tentar uma outra conta. Vamos pegar esse ângulo de 135 que ele deu. É 135 aqui fora, aqui no J. Quando eu fechei, eu fiz mais 90 aqui. Quando eu fechei, eu fiz mais 90 aqui. Tá muito pequenininho, muito embolado. Eu vou ampliar de novo e vou fazer no ponto C para ver se vai dar para entender. Aqui no ponto C, eu tenho 135 aqui fora de ângulo, esse pedaço aqui. Quando eu tracei essa linha azul, aqui ficou 90. E quando eu tracei essa outra, aqui ficou 90. Então, eu tenho 360 seria a volta toda, menos 135, menos os dois de 90 que tem lá, que eu desenhei ali agora. 360 menos 180, 180. 180 menos 135 vai dar 5. 7 menos 3, 4 e 0. Então, o ângulo desse triângulo aqui é 45. 45. Então, eu tenho... Se eu sei que aqui é 45, aqui é 45, aqui com certeza é 90. Então, eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer, sem ter que preocupar muito, posso fazer teorema de Pitágoras. Porque a gente pode fazer teorema de Pitágoras com outros triângulos, só que a gente tem que ajustar com o cosseno do ângulo que a gente está usando. No caso do triângulo retângulo, não precisa fazer esse ajuste. Então, agora a gente vai fazer o cálculo aqui do teorema de Pitágoras para achar o lado JC. Então, vou chamar ele de hipotenusa, né? O lado JC vai ser o H. H ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a 100 mais 100. H vai ser igual, H ao quadrado, né, vai ser igual a 200. H vai ser igual a raiz de 200. E aí agora eu vou fatorar o 200 para ver quem que eu consigo tirar da raiz. Então, vamos fatorar o 200. 200 por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5 e por 5, 1. Então, o 200 fatorado, ele é 2 ao quadrado, vezes 2, que sobrou ali, vezes 5 ao quadrado. Como eu estou com raiz de 200, eu vou tirar o que está ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 5, vai ser 10, raiz de 2. E aí, aqui no exercício, ele fala para eu considerar a raiz de 2 como 1,41. Então, é 10 vezes 1,41, vai ser só andar com a vírgula. Vai dar 14,1. 14,1 aqui é o H. É esse lado aqui do triângulo, que vai ser a mesma medida desse lado que a gente não sabia aqui embaixo, o lado AB. Vai ser 14,1. E aí, agora, sabendo disso, a gente consegue finalizar aqui a questão.
Deixa eu diminuir para voltar para o tamanho normal. E aí agora que eu diminuí, tudo que eu escrevi ficou mínimo, né? Qualquer coisa volta no vídeo, dá pausa para conseguir anotar. O que a gente tem aqui até agora? Vamos marcar para não perder o raciocínio. Aqui a gente tem a área desse quadrado, a área do outro quadrado. Agora que a gente achou o lado ali do triângulo, a gente vai conseguir achar a área desse retângulo e falta calcular a área do triângulo. Então vamos continuar por aí, na área do triângulo e do retângulo. A área do triângulo, que a gente já descobriu que é um triângulo retângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. A base ali vai ser 10. A altura vai ser 10 também. E dividido por 2. Então vai ser igual a 50. Então a área do triângulo aqui, 50 metros quadrados. Vou marcar aqui porque a gente vai precisar somar no final. E agora falta a área do retângulo. Agora que a gente já achou o valor do outro lado dele, vai ficar fácil. A área do retângulo vai ser 10, que é um dos lados dele, vezes 14,1. Aqui também, né, a banca ajudou, que vai multiplicar por 10 de novo, vai andar com essa vírgula, vai sumir com ela. 10 vezes 14,1 vai ser 141. Então, a área desse retângulo aqui é 141 metros quadrados. E aí agora, para finalizar a questão, é somar a área de cada figura. Então vai ser 100, ó, tem que mudar o lápis. Vai ser 100 mais 100 mais 50 mais 141. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3. Então 391 metros quadrados é a resposta aqui da questão, que vai dar para a gente letra C. Então C é o gabarito aqui da questão 19. Não era uma questão muito difícil, mas tomou muito tempo. É uma coisa para levar em consideração. Toma muito tempo e a gente não tem esse tempo todo na hora da prova. Vamos agora para a questão 20. Lembrando que essa prova vai até a questão 22. Uma pequena empresa possui funcionários de 3 categorias. A quantidade de funcionários de cada categoria e seus salários estão na tabela a seguir. Então a gente tem categoria A, com 5 funcionários, ganhando 3.200. Depois, categoria B, com 2 funcionários, ganhando 4.400. E a categoria C, com 1 funcionário, ganhando 5.600. O salário médio em reais dos funcionários dessa empresa é... Vamos fazer a média aqui então. A gente tem 5 funcionários que ganham 3.200, mais 2 que ganham 4.400, mais 1 que ganha 5.600. Isso tudo a gente vai ter que dividir por 5 mais 2 mais 1. Então divide por 8. Continuando aqui. 5 vezes 3.200, 5 vezes 3.000, 15.000. 5 vezes 200, 1.000. Então aqui vai dar 16.000. 2 vezes 4.400 vai dar 8.800. E 5.600 uma vez só. Tudo isso dividido por 8. Aí agora é somar, ou a gente pode simplificar tudo de uma vez, né? Dá para fazer também. Se eu simplificar o 16.000 por 8, vai dar 2.000. Se eu simplificar o 8.800 por 8, vai dar 1.100. Então, simplificando 16.000 por 8 deu 2.000, 8.800 por 8 deu 1.100, 56 é 8 vezes 7. Então, vai dar aqui 700. Isso aqui está mais fácil de somar. Ó. 2 com 1.100, 3.100. Com 700, 3.800. Que vai dar para a gente a letra B,
como gabarito aqui dessa questão 20. Letra B, então, o gabarito da questão 20. A gente vai agora para a questão 21. Questão 21. Na planta de um loteamento desenhado na escala de 1 para 150, certo terreno aparece como um retângulo de 16 centímetros por 20 centímetros. Então, tem um retângulo aqui de 16 por 20. A área desse terreno em metros quadrados é... Eu tenho que lembrar que está na escala de 1 para 150. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 150 e aqui também por 150. Vou pôr 150 aqui, vou apagar o lado da ponta, que lá eu quero o resultado. E aí fazer continha, né? Então aqui 150 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. E aqui uma vez 150. Vai dar 0, 0, 14, 2.400. Então, esse lado aqui equivale a 2.400 centímetros. Para o outro lado, 150 vezes 20. 0 vai dar 0 e 2 vezes 150 vai dar 300. Então, esse lado são 3.000 centímetros. Ele quer em metros quadrados. Cada metro são 100 centímetros, a gente divide por 100 aqui e aqui. São 24 metros vezes 30 metros. E agora é 24 vezes 30. 24 vezes 30, 0 aqui. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. E aí nossa resposta, 720 metros quadrados. Letra E, como gabarito aqui dessa questão. E agora a gente vai para a última questão da prova, questão 22. Um arquiteto pretende decorar uma parede de uma sala e, para isso, desenhou um ladrilho, como representado abaixo. Cada ladrilho é formado por 2 quadrados opostos iguais de uma cor e outros 2 quadrados iguais de outra cor. A fábrica possui 8 cores disponíveis para a fabricação dos ladrilhos. O número de ladrilhos que pode ser fabricado é... Bom, a primeira ideia que eu tive foi pensar nas cores, são 2 cores, aí eu pensei, 8 cores, não pode repetir, 7 cores, 8 vezes 7, 56, tá certo? Tem lá na opção, 56, mas tá certo? Não, tá errado. Por que tá errado? Vamos supor que eu tinha escolhido preto e rosa. Se depois escolhe rosa e preto, para a gente é a mesma coisa. São 2 escolhas, mas é a mesma coisa, é uma repetição. E do jeito que está aqui, calculado desse jeito, a gente não exclui as repetições. Então, para fazer essa questão, a gente vai ter que usar combinação. E aí ia ser combinação de 8, não vou fazer de novo. Ia ser combinação de 8 cores, 2 a 2. Combinação de 8, 2 a 2 seria 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 menos 2, 6 fatorial. Então, é essa conta aqui que vai me dar as possibilidades e já retirando as repetições. Aí, vou continuar aqui embaixo. 8 fatorial, a gente vai expandir só um pouquinho, porque dá para simplificar. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Não vou abrir ele todo até o 1. Dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 6 fatorial. Aí esse 6 fatorial de cima eu vou cortar com o de baixo. O 2 aqui embaixo eu vou simplificar com o 8, vai ficar 4. No final das contas a gente vai ter 4 vezes 7 igual a 28. E aí aqui eu tenho o número de combinações diferentes que dá para ser fabricado com essas 8 cores. São 28. E aí 28 vai dar aqui pra gente a letra A. Letra A que é o gabarito dessa questão.
Quem não tivesse prestado atenção aqui, marcaria a letra D e ia sair da prova achando que acertou. Triste, né? Bom, então aqui com a questão 22 a gente acaba essa prova de raciocínio lógico da Prefeitura de Niterói, pela banca FGV. Se você gostou do vídeo, está gostando das resoluções, peço que se inscreva no canal, que curta os vídeos e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.